Estúdios localizados na Rua Cândido Mendes 525 Centro. CEP 68.900-100, Macapá. Uma emissora do governo do Amapá. Vem pro show de inverno da Center Kennedy. Parcele o preço à vista em até 3 vezes sem juros e ganhe cashback em todas as compras. Fogão 4 bocas de 828 por 659. Ventilador de mesa 40 centímetros de 189 por 149,90. Guarda-roupa 4 portas de 708 por 539. Caixa de som 100 watts, 94 mensais. Somente nessa sexta, sábado e domingo. Vem pra Center Kennedy. Você que vai começar sua obra, na Avicap tem o que precisa. Do martelo ao carrinho de mão, da furadeira à lixadeira, materiais elétricos, hidráulicos e para pinturas. Uma diversidade de equipamentos e EPIs para sua segurança. E mais, itens de jardinagem, produtos para combater ratos, baratas, formigas e cupins. A Avicap tem o que você precisa para fazer bem feito. É por isso que todo mundo fala, vai na Avicap que tem. Na imensidão da Amazônia, onde a natureza pulsa com força, o açaí cresce, alimentando gerações. Cada palmeira traz histórias de dedicação e trabalho dos nossos peconheiros. Homens e mulheres que, com suas mãos, trazem o verdadeiro sabor da nossa terra até você. O açaí é mais do que alimento, é a essência da nossa natureza. É o sabor que conecta povos, une culturas e fortalece nossas raízes. Neste novo ano, celebre o encontro da natureza com o sabor que só o açaí oferece. O açaí é tradição, é força, é renovação. Biomais Açaí, mais natureza, mais sabor, que conectam você à Amazônia, para quem constrói o futuro com as raízes da nossa terra. Você já sabe da novidade? Aqui na Farmácia Popular Santana, você pode retirar seus medicamentos gratuitos. Basta ter um CPF válido, trazer um documento com foto e a receita. Lembrando que sua receita tem validade de 6 meses. Você pode receber fraldas geriátricas, medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, anticoncepcional, colesterol, rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Lembrando que aqui na Farmácia Popular Santana, você tem direito também ao programa Dignidade Menstrual, que são absorventes totalmente gratuitos. Basta trazer a autorização que é emitida no Meu SUS, CPF e um documento com foto. Tá esperando o quê? Vem para a Farmácia Popular Santana Centro, Rua Salvador Diniz, Centro. Tá sabendo da novidade? A nova loja Casa dos Motores está mais ampla e confortável para atender melhor você, cliente. E neste mês de reinauguração, negociamos com as fábricas para lhe oferecer o menor preço. Se liga! Motor Rabeta 15 Kawashima, apenas R$ 1.650. Motor Rabeta 6,5, 750. Roçadeira semi-profissional, 750. Motosserra Branco, R$700. É só chamar pelo fone e WhatsApp 96991245127. Casa dos Motores, Igarapé das Mulheres, ao lado da Feira do Pescado. O som da RDM vai muito mais longe, com uma programação além das fronteiras. Integrando você ao mundo do entretenimento, notícias e alegria. Difusora. 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 Essa é a rádio. Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. No campo tudo floresce, o sol vai... Olá a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Está no ar mais um programa Diagro em Ação. E hoje a equipe de comando da Diagro está composta por mim, Kelly Gonçalves, médica veterinária. Olá, ouvintes da Rádio Difusora, sou Suane Lobo, assessora técnica da Diagro. É um prazer estar com vocês em mais um programa Diagro em Ação.
E hoje nosso programa vai ser voltado à questão da monilíase do cacaueiro. E também nós vamos tratar sobre o programa Amapá Cacau, envolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural. E vamos ter duas pessoas importantes aqui, que já vamos apresentar, mas antes disso é importante reforçar sobre o programa da Diagro, onde ele busca aproximar a Diagro da comunidade, trazendo assuntos tanto de defesa e inspeção agropecuária. E é isso, Anny. Quais são as nossas redes sociais para todo mundo enviar perguntas, dúvidas, sugestões? O nosso Instagram, @diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato pelas redes sociais da Diagro. Sua participação é bem-vinda. Aqui no nosso estúdio já se encontram 2 servidores do governo do estado do Amapá, o auditor fiscal agropecuário da Diagro, graduado em Engenharia Agronômica na FACIAGRA, o engenheiro Rômeu Brito. Seja muito bem-vindo, trazendo um assunto tão importante que é a questão da monilíase do cacaueiro. E também o servidor Luiz Cabral, engenheiro agrônomo também pela UFRA, foi onde eu formei também, lá do Pará, representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá. Sejam muito bem-vindos e a gente vai começar sobre a questão da monilíase, né? Primeiro vamos tratar um pouco mais sobre isso, para a gente poder entrar dentro de saber o programa Amapá Cacau, mas antes disso vamos tratar um pouco sobre a questão da monilíase. O que é essa doença? Então, inicialmente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar com vocês o pouco que eu domino sobre essa praga, né? A monilíase é uma praga fúngica causada pelo fungo Moniliophora horeri, né, que atinge os frutos do cacau, principalmente do cacau e do cupuaçu. É uma doença, uma praga grave, severa, mas que felizmente nós ainda não temos no nosso estado. Graças a Deus, né? Ainda não tem aqui, mas já tem no Brasil. Já tem no Brasil. Ela esteve em a maioria dos países da América Central, e aqui na América do Sul nós temos o Equador, Colômbia, Bolívia, México, Jamaica, e agora, infelizmente, chegou ao Brasil através do estado do Acre, né? Entrou pelo Peru, né, com a fronteira com o Peru. E no Acre, de lá já chegou ao Amazonas, né? Então, é sobre isso que a gente precisa conversar, né, para que a gente possa nos preparar para isso, porque como o fungo é de difícil controle, né, provavelmente nós não queremos, mas provavelmente uma hora chegará. Mas se nossos agricultores e agricultoras conhecerem a praga de antemão, vão poder se preparar. Ao contrário do que aconteceu com a vassoura de bruxa, da mandioca, que também é uma doença fúngica. Mas agora nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, de saber como nos protegermos, né? Então, essa é a monilíase. E como a monilíase afeta os cacaueiros e os cupuaçuazeiros? Isso, a monilíase ela é específica dos frutos do cacau e do cupu, certo? Inicialmente, ela provoca deformações, né, e manchas amarelas ou verdes no fruto, né? Mas após algum tempo aparecem manchas necróticas, manchas marrom escuro, né? Numa fase posterior, o fruto ele é coberto por um pó branco, né, que se você bater no fruto, ele vai sair um pozinho e ali são os esporos, são bilhões de esporos, né, que vai disseminar a doença. Mas aí você citou a questão dos 2 estados, né, Acre e Amazonas, que já existe. Existe um compartilhamento das informações de como está sendo o controle dessa doença nesses 2 estados? Existe, sim.
inclusive com intercâmbio de técnicos, né? Vários técnicos nossos da Agência de Defesa Agropecuária, por exemplo, já estiveram compondo força-tarefa lá no estado do Acre, né? Conheceram a doença de perto, né? Viram quais as medidas que foram adotadas, que precisam ser adotadas, né? Para a erradicação de um foco, combater a doença. Então, nós tivemos vários técnicos da Diagro que tiveram essa oportunidade de conhecer pessoalmente a doença. Eles estão capacitados, né, caso ocorra aqui no estado do Amapá, prontamente reconhecer a doença. E quais são as ações? Por ser um fungo, quais são as ações que eles têm feito, né, naquela região, lá no Amazonas, no Acre? Então, interessante falar que o Acre ele não possui comercialmente, né, a cultura, importância, né, em relação ao cacau e ao cupuaçu. E o cupuaçu. Lá eles têm muito cupu. Então, o primeiro que eles acharam lá foi no cupu. Então, eles estão fazendo o controle, como eles não têm lavoura comercial de cacau, eles fazem mais no cupu. Mas são com a erradicação, estão trabalhando a erradicação dos focos, né? Estão eliminando plantas, fazendo poda, queimando esse material já contaminado, né? Evitando o transporte de frutos para as áreas, para os municípios que ainda não existem, né, o fungo, a presença do fungo. Isso da mesma forma o Amazonas, né, também está acontecendo essa mesma forma, com a erradicação de focos, o trabalho de controle para a erradicação de focos. Essa semana mesmo, o Pará, por exemplo, né, com as suas barreiras fitossanitárias, ela conseguiu deter ou apreender, estava no trânsito, transportando, uma pessoa transportando do Amazonas para o Pará 200 quilos de amêndoas, né, que é proibido. E foi queimado, né, esse material foi inutilizado. E assim, quais seriam os sintomas dessa praga? Para que o produtor, de repente, ele visualizando, ele pode... Ei, Diagro, por favor, vem aqui que eu estou achando que é essa doença. Eu estou suspeitando. O sintoma mais visível, mais característico, né, que as pessoas podem identificar é justamente esse pó branco, né? Eu teria até uma imagem, uma foto, né, de como ela ficaria num fruto de cacau, né? Que é justamente, se você perceber, o fruto fica praticamente todo coberto com esse pó branco. Essa é a principal característica, certo? Temos outras, mas essa a pessoa pode dizer que é realmente a monilíase, né, do cacaueiro. E essa praga, ela afeta o ser humano? Felizmente, não. Ela só ataca o fruto, né? Ela torna inviável, assim, se ela chegar em uma roça de cacau, por exemplo, todo o investimento que você fez e tudo e tal, você chega a perder até de 50% a 100% da sua produção. Então, a questão é econômica, de fato, né? Você vai gerar desemprego, né? É uma questão social, né? Esse é o problema, mas quanto a consumir, não há problema nenhum. Então, assim, para o produtor, para ele identificar através dessa característica do pó branco no fruto, né? Mas quais são as melhores formas para prevenir essa doença, né, no cultivo? Então, como nós não temos aqui no estado as recomendações de como prevenir a chegada, né, desse fungo ao estado, de fato é não transportar frutos, por exemplo, do Acre ou do Amazonas para o estado do Amapá. Né? Esses locais estão tendo foco, né? Então, isso, não trazer de lá. Não trazer. Ou frutos, ou sementes, mudas, ou haste de cacau, ou do cupuaçu. Certo? E a outra forma é você adquirir, né, material de viveiros registrados no mapa, com Renasem. Certo? Por enquanto é isso. Mas caso, por exemplo, se a gente não conseguir deter a entrada do fungo e chegar a alguma roça, se você verificar esses sintomas nos frutos, então a primeira medida, você não deve manusear, você não deve tirar
daquele local. Ele disse, olha, eu vou levar para Diagro para verificar. Não, deixar lá na propriedade, deixar lá fazer o inverso, né? Chamar Diagro. E chama, não retira os frutos, as sementes, o haste com a suspeita. E avisa imediatamente a Diagro para que a gente possa coletar de forma controlada esse material e mandar para o laboratório, né, para que a gente possa ter um laudo oficial, né, de confirmação dessa doença. E nesse momento é bom reforçar, né? A Diagro está distribuída por todo o estado, né, em 14 escritórios, do Iapoque até o Jari, Vitória e Laranjal, né? Então o produtor, ele, identificando uma dessas alterações, né, ressaltadas pelo engenheiro agrônomo, imediatamente comunicar a Diagro e não levar esse fruto para nenhum escritório, para nenhum lugar, não é isso? Exatamente, exatamente. Isole a área e chame um técnico da Diagro. Isso. Ou entre também em contato pelas nossas redes sociais, que vamos repassar para o setor responsável, né? Que é o nosso Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook DiagroAP. Informamos que também o programa de agregação está ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato nas redes sociais. Sua participação é bem-vinda. Muito bem. E como está a nossa audiência aí, Sônia? Olha, nós temos aqui, acompanhando o nosso programa, o Dom Emílio, o Ellerson e o Rafael Santos. Muito bem, começamos nas nossas audiências. Bom, continuando as perguntas, existe algum tratamento eficaz para o combate à doença quando ela já aparece? Tá, exatamente. Existe alguns fungicidas já registrados no mapa, né, de controle, né, para se usar quando ela já aparece, mas assim, a melhor forma ainda para a gente aqui no Amapá é a prevenção, né? Nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos falar da importância da monilíase, né? Os danos que ela provoca, econômicos, sociais, né? Nessa questão, e nos antecipar à chegada dessa praga. Nós temos uma oportunidade, o estado do Amapá tem uma oportunidade de conhecer a praga, de se prevenir para que ela não chegue ao estado, ou nós possamos retardar o máximo possível, né, a chegada dessa praga ao estado, né? Assim como a vassoura de bruxa da mandioca, que a pesquisa continua atuando, continua buscando variedades ou resistentes ou tolerantes, também no cacau se trabalha com essa mesma tese, com essa mesma ideia, né, de nós buscarmos um material que possa ser resistente a essa praga, para que a gente, ou minimamente, que a gente possa conviver com ela, né? Outros países produtores, por exemplo, o Equador, que já chegou a ser um dos maiores produtores mundiais, atualmente não é expressiva a sua produção, né? Então, nós estamos tendo a oportunidade, o estado do Amapá está tendo a oportunidade, os nossos agricultores estão tendo a oportunidade de se preparar para esse momento, né? De saber os cuidados que a gente deve ter. Eu sei que muitos agricultores, você tem uma roça bonita, você tem um plantio de cacau que está vigoroso, está frutificando, está bonito. A primeira ação é nós queremos mostrar isso, nós queremos que as pessoas conheçam a nossa roça, o sucesso que a gente vai ter. Mas essa é uma prática que facilita a chegada da praga. Se uma pessoa foi ao Amazonas e se contaminou, como é um fungo, até na roupa você pode levar, né? Então, até levar pessoas para conhecer sua roça, você está favorecendo a chegada de uma praga. Então, a gente tem que ficar atento com esses cuidados, suas ferramentas. Se você usa um facão, uma enxada e tal, numa roça vizinha, você tem que limpar, tem que desinfectar esse material para você levar na outra. Lembra daquela pessoa que contrata um técnico para um dia de serviço na sua área? Sim. Então, para ele chegar na sua área, você tem que ficar atento que todas as ferramentas que ele trouxer, elas têm que ser limpas, têm que ser desinfectadas para que você possa utilizar na sua área. Esses são alguns cuidados simples, né, mas que se a gente colocar na nossa rotina, a gente pode estar dificultando a chegada
desse fungo à nossa área de produção, né? O que nós não queremos é que o investimento que você faça, né, na sua roça, com um plantio novo, vigoroso, com mudas com origem certificadas, e depois, por um descuido, você vai em outro estado, no Amazonas, por exemplo, e traz uma muda que não é certificada, que não teve controle sanitário nenhum, e você coloca na sua área e você vai poder perder todo o seu investimento. É isso que nós não queremos. É isso que é a nossa intenção em nós conversarmos sobre isso, sobre essa doença, a sua severidade, os prejuízos que ela causa, né? E os cuidados que você pode ter. Você pode se antecipar ao problema. Essa é uma oportunidade que nós, quanto técnicos e produtores, estamos tendo. E essa questão é uma questão de biossegurança, né? Ele estabelecer para entrar ali na propriedade dele, né? E não só dessa doença, existem outras também, né? Isso. Que na verdade isso é você salvaguardar o investimento que você faz durante anos, né, na sua propriedade, né? Exatamente. É isso aí. Um assunto bem para a gente poder discutir. Agora vamos conversar um pouco com o seu Luiz Cabral de Castro, que veio aqui com a gente, né? Deu a possibilidade da gente discutir também um outro programa, né? Que na verdade é um programa de fomento, né? Nesse tipo de produção. E aí a primeira pergunta que vem, né? O que é o programa Amapá Cacau? O programa Amapá Cacau é decorrente de um termo de colaboração assinado em 2021 com a CEPLAC do Pará, que possibilitou que nós tivéssemos acesso a treinamentos e também a sementes híbridas que são produzidas principalmente no município de Medicilândia, em Altamira. Então, esse acordo de cooperação permitiu essa nova cadeia produtiva no Estado, a partir de 2021, 2022. Então, é um programa que é do Pará, do governo federal? Como é que funciona? Não, o termo de cooperação é feito com a CEPLAC, com o Ministério da Agricultura, através da CEPLAC do Pará. Do Pará. Então, nós somos aqui atendidos pela CEPLAC do Pará. Assim como é o Amazonas, é também o Roraima. Então, no Pará existe uma superintendência da CEPLAC, uma superintendência que coordena esses 3 estados no que tange ao fomento do cacau. Então, eles não só fornecem sementes híbridas, são sementes melhoradas geneticamente, mas também eles proporcionam treinamentos para que, principalmente que o Amapá, que não tínhamos até então, em 2021, 2022, essa experiência com cacau, então nós tivemos que fazer cursos de treinamento em Belém, Marituba, que é a estação da CEPLAC em Belém, e depois, no ano passado, nós fizemos lá no município ali por perto de Marituba, Castanhal, aquela região? Não, lá na Transamazônica. Nós fomos para a Transamazônica. Ah, entendi. Que é a Medicilândia, que é o maior município produtor de cacau do Brasil. Medicilândia, é o grande produtor de cacau. Então, lá existe uma estação da CEPLAC, que é lá que está a maior parte de produção de sementes híbridas, está nessa estação da CEPLAC. Então, nós fomos lá conhecer não só como se processa a produção de sementes, mas também o sucesso dos agricultores e da agroindústria do cacau daquela região. Entendi. Agora a gente pode tirar um intervalo? Então vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco nós retornamos com mais perguntas de interesse da sociedade sobre cacau, cupuaçuzeiro, quase que não sai de novo, Sônia. RDM 630, a rádio de maior audiência no Amapá. Em breve, Difusora FM.
Vem pro show de inverno da Center Kennedy. Parcele o preço à vista em até 3 vezes sem juros e ganhe cashback em todas as compras. Fogão 4 bocas de 828 por 659. Ventilador de mesa 40 centímetros de 189 por 149,90. Guarda-roupa 4 portas de 708 por 539. Caixa de som 100 watts, 94 mensais. Somente nessa sexta, sábado e domingo. Vem pra Center Kennedy. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz. Viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz, saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. O Núcleo de Acolhimento às Mulheres Lésbicas, Bissexuais, Transsexuais e Intersexuais acolhe a população LGBTI, que vive em vulnerabilidade social. O AMA está localizado na rua Odilardo Silva, 845, bairro Julião Ramos, em Macapá. Telefone 98403-3018. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Já pensou em participar de 2 grandes eventos no mesmo lugar e na mesma hora? É isso mesmo! O Sebrae Amapá realiza de 5 a 7 de maio a Semana do MEI e o Feirão Limpa Nome ao mesmo tempo. Você é MEI ou quer se tornar um? Aproveite! Com atendimentos, oportunidades para crescer e renegociar dívidas. E tem mais, uma palestra especial com atração nacional. Primo Pobre. Não perca, o evento é gratuito e para todos os públicos. Anota aí, de 5 a 7 de maio, das 9 às 17 horas, no Sebrae Amapá. 2 eventos, um só destino. Semana do MEI e Feirão Limpa Nome, só no Sebrae Amapá. Esperamos por você. Cante junto com a gente. Ela sabe que é o rei, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, produtores rurais. A caravana de atendimento rural acontece no dia 6 de maio na comunidade Nova Vida, no município de Tartarugalzinho. E de 6 a 9 de maio, a caravana segue para o município de Ferreira Gomes. Essa é uma grande ação conjunta que leva até as comunidades os serviços das instituições do governo do estado, do governo federal e de parceiros como o Sebrae. E nessa mobilização participam o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, o Sebrae, o INCRA, o Governo do Estado, Diagro, Rurap, SEMA e CEPAC. A Diagro estará presente oferecendo atualização cadastral, educação sanitária, pré-cadastro para registro de empresas agropecuárias. É uma excelente oportunidade para os produtores acessarem serviços essenciais, esclarecerem dúvidas e se regularizarem.
Se você é produtor rural da região, não perca! A caravana começa segunda-feira, dia 6 de maio, e está esperando por você. Isso aí, produtor. Fique atento. É o estado do Amapá, indo em todos os cantos em todos os municípios do estado. E vamos voltar então à entrevista aqui com o engenheiro agrônomo da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E vem uma pergunta aqui, né, Sônia? Falando sobre a questão, quais são as ações que vêm sendo realizadas dentro desse programa Amapá Cacau no estado do Amapá? Quais são as ações que já vêm sendo executadas? O governo do estado, através da SDR, em 2022, ele lançou um edital cadastrando as associações e cooperativas que tivessem acesso ao programa do Amapá Cacau. Então, foi feito esse edital e através de um cadastramento, de pontuação e tal, então tiveram acesso várias instituições da sociedade civil, acesso ao programa. Então, esse programa, ele beneficia 30 agricultores por entidade. Cada entidade tem são 30 participantes, 30 agricultores, e cada agricultor ele tem uma meta de plantar 1 hectare, que são 1.100 mudas por hectare. Além também que esse programa acompanha também um sombreamento provisório que é feito por banana, plantio de banana para fazer o sombreamento provisório. Então ele tem uma garantia de 2 anos que o governo do estado fornece através do fomento a fundo perdido. Então, ele tem tanto a fase de produção de mudas, que é feito em viveiros coletivos, e depois essas mudas vão para as propriedades, aí ele tem os recursos para ele fazer abertura de cova, adubação de fundação, e depois ele ainda ganha mais de 2 adubações anuais, o ano 1 e o ano 2. Então, o processo só conclui quando ele está no 2º ano, ele já vai para o 3º ano, que já começa a entrar em produção. E aí, então, ele já implantou a cultura e ele já tem condições de sustentar os custos dos insumos que são necessários à manutenção do plantio de cacau nas áreas desses agricultores. Mas esse agricultor, ele tem que estar atrelado a uma associação cooperativa. Tem que estar atrelado, porque cada associação ela assina um termo de cooperação. Então, nesse termo estão ajustadas todas as condições, todas as cláusulas. As formas de plantação, como vai ser feito. Tem um plano de trabalho, todo que vai junto. Então e depois tem que prestar conta desse recurso. Então, tem que ter essa parte legal. Então, os agricultores, eles são escolhidos pelas associações, pela entidade, a sociedade civil. E essas ações já se estendeu a quais municípios no estado? Nós começamos em 2022 por Porto Grande. Então, em Porto Grande foi o município mais beneficiado. Foi o projeto piloto, Porto Grande. Foi Porto Grande. Por que Porto Grande? Porque em 2022 a CEPLAC esteve aqui fazendo prospecção sobre o potencial do cacau, a cultura do cacau. Então, ela teve nessa área de Porto Grande até Serra da Vil, depois foi até Calçoene. Então, depois de várias buscas, tanto de solo como de clima, aí eles fizeram um relatório, e esse relatório, inclusive, ele foi capital para que o Amapá tivesse um termo de cooperação, porque se antecipou uma prospecção feita pela CEPLAC no estado, apontando essa área da região centro-oeste, que vai de Porto Grande até Serra, como propícia ao plantio de cacau. Então, por isso começou por Porto Grande. Mas agora, esse ano passado, 2024, novas associações entraram já em município fora de Porto Grande. Aí, então, nós temos agora em Macapá, de Garapé das Armas, temos São Pedro dos Bois, nós temos Maracá também, Massaranduba, lá em Mazagão. Aí nós fomos por Tartarugalzinho, tem Escola Família do Cachorrinho lá em Pedra Branca, e também lá, e mais uma lá em Serra do Navio. Então ele se ampliou o programa para beneficiar mais associações fora
do contexto de Porto Grande. Ok. E quais as perspectivas futuras para a produção de cacau no Amapá? Essa é uma visão estratégica que nós temos, que o cacau hoje, inclusive nós temos, isso é muito importante essa pergunta, porque ela se situa num plano bem abrangente. O cacau, ele é uma cultura que ele é de subbosque de floresta. Então, ele tem um ecossistema todo especial para ele se desenvolver e produzir, e também ele evitar o ataque agressivo de pragas, de doenças. O sistema agroflorestal é o mais indicado para esse processo. Então, nós não tínhamos até então um modelo que nos dissesse, tanto é que no plano de trabalho ele vem previsto só o sombreamento provisório, que seria dado pela banana. Só que a banana é provisória, com 3 anos ela tem que sair e fica só o cacau. E aí, então, o cacau passa para outro estágio. Nesse estágio, ele precisa de 70% de sol e 30% de sombra. Então, a sombra é uma condição ambiental necessária para o equilíbrio fisiológico do cacau. É por isso que associa aquelas bananeiras que o senhor estava falando, é isso? Só que a bananeira, ela é provisória, como eu falei. Então, nós precisávamos de um sombreamento permanente. Agora, qual é a dificuldade? É como se fazer esse arranjo para que não haja competição por luz, nem por nutriente, nem por umidade dentro da mesma área. E agora nós estamos numa fase que nós amadurecemos nesse processo e estamos com 2 unidades demonstrativa, uma em Porto Grande e outra no Iapoque. E o Iapoque, inclusive, é importante a gente abrir um parênteses para a questão do Iapoque, que é a única agroindústria de cacau que nós temos, está no Iapoque, que é o cacau cassiporé, que a demanda dele vem do cacau nativo do cassiporé, mas é uma produção muito baixa, que hoje, o ano passado, o cacau cassiporé produziu apenas 1.600 quilos de amêndoa e a demanda da agroindústria de 4 toneladas. Nossa, e agora? Então, uma defasagem muito grande. Então, em função disso, nós montamos, então, atender lá o empresário, montamos uma unidade lá no Iapoque, e aí já com uma outra perspectiva, a banana, e estamos introduzindo também o açaí. O açaí, a CEPLAC diz que é o consórcio da prosperidade, porque são 2 culturas de alto valor agregado. Então, no andar de baixo, no primeiro andar você tem o cacau, e no andar de cima você tem o açaí. Qual era a dificuldade? Era você fazer o arranjo que não prejudicasse nenhum nem outro, uma convivência que tivesse uma boa produção entre os dois. E após visita a Tomé Açu, que é uma referência ao sistema agroflorestal, nós tivemos informações de lá, visitamos Tomé Açu, e então nós fizemos um arranjo que agora nós temos as 3. Nós temos a banana, o provisório, nós temos o cacau e nós temos também plantado o açaí. Então, essa perspectiva nos dá, principalmente para o agricultor familiar, uma segurança econômica e social muito grande, porque ele vai ter 2 produções ao mesmo tempo, dentro da mesma área, de forma sustentável. E a resposta em relação a esse tipo de plantação, deu certo lá no Iapoque ou vocês ainda estão ainda? Nós implantamos agora. Ah, vocês implementaram agora. Agora, nós inclusive trouxemos que é uma inovação, é um lançamento. Nós conhecemos uma variedade de açaí em Tomé Açu chamada de saracá. Essa variedade de açaí saracá, ela é de uma ilha do Tocantins, de uma ilha de pescadores, no centro do rio Tocantins. Ela é endêmica de lá. E ela foi conhecida e trouxida para Tomé Açu, e eu conheci ela por foto. E depois eu fiquei entusiasmado com essa variedade, e eu fiz uma viagem ano passado só para conhecer essa variedade, porque tem plantio lá em Tomé Açu. E em Tomé Açu também tem a unidade de produção da Embrapa, do açaí BRS Pai d'Égua, que está em Tomé Açu. Então eu conheci no mesmo dia as duas áreas. E aquilo reforçou ainda mais a minha convicção de que ele é uma possibilidade muito grande, que ele dá baixo
o açaí, os internós são muito pequenos, a produção dele é muito alta, e então ele tem uma série de vantagens. E então nós trouxemos as sementes, e essas unidades são, inclusive a de Porto Grande, nós colocamos frente a frente, um com o outro, o BRS Pai d'Égua, que é da Embrapa, e o Saracá, competindo na mesma área, a fim de que a gente possa ter, daqui a 2 anos, que é a previsão de 2 anos e meio de começar a produzir, a gente ter uma informação de qual é o mais competitivo em termos de produção. E essa mesma experiência levamos para o Iapoque. Entendi. E assim, quais os impactos econômicos esperados para o setor do cacaueiro e para a economia do Estado? É extremamente promissora. Hoje, o cacau, nós tivemos em Medicilândia, ano passado, a febre, R$60 o quilo da amêndoa, coisa que um ano atrás era 12, 15, passou para 60. Então, é incrível a febre que provoca o preço, não só o cacau no Brasil, mas internacional. Todos nós acompanhamos, sabemos que os maiores produtores de cacau estão na África, e houve uma quebra por motivos climáticos em 2 anos, que afetaram a produção de cacau. Então, o ano passado eu estive no centro de treinamento da CEPLAC na Bahia, conheci as maiores indústrias esmagadoras de amêndoa, e trabalhando um dia sim, um dia não, porque não tem amêndoa de cacau, então os preços explodiram. Então hoje, lá em Medicilândia, até uma anedota, se você tem um saco de cacau, você compra 6 bezerros, né? Um saco de cacau. Então, lá tem segurança, câmera por toda a área de secagem de cacau, porque o cara tem ouro agora. De 10 quilos de cacau, ele faz R$600. Né? Então, essa perspectiva, e tão cedo, segundo os estudos, daqui a 10, 12 anos, você vai ainda permanecer com essa carência de cacau no mundo, porque não se resolve isso do dia para a noite, porque são culturas de médio e longo prazo. Né? Então, você ainda tem uma perspectiva muito grande. E é por isso que nós apostamos também no açaí, porque ela resguarda, um resguarda o outro de flutuação de preço. Né? Você tem duas... O açaí, você nem imagina, né, que vai o mercado, a produção vai atender o mercado que temos hoje. Então, é por isso que nós apostamos no açaí e no cacau convivendo na mesma área. Então, por isso, Cabral, assim, vendo a sua fala, isso anima muito a gente que trabalha na defesa e também reforça a nossa convicção de que tanto o fomento, né, que a Secretaria de Desenvolvimento Rural, quanto a defesa agropecuária do Estado, elas têm que caminhar juntos o tempo todo e fortalecer essa nossa parceria, porque nós vamos estar defendendo, vocês fomentando e a gente fazendo a defesa do nosso Estado. Então, nós, juntos, a gente pode contribuir muito melhor, de forma mais qualificada, aos nossos produtores. Né? É muito importante uma nova cultura sendo fortalecida no Estado, mas a gente tem que trabalhar olhando também o futuro em relação ao que já existe em relação a pragas e doenças. Né? Então, a gente pode nos antecipar a muitas coisas, né? Algumas pragas, essa monilise, por exemplo. Né? Então, se a gente fortalecer essa nossa parceria, só ganha o Estado do Amapá e ganham, consequentemente, os produtores. E, inclusive, complementando o que a sua fala, eu até convido que nós fazemos oficinas sobre bioinsumos para controle de pragas e doenças com esse agricultor do cacau. Então, a gente evita de recomendar, inclusive dentro do plano de trabalho, não tem agrotóxicos. Mas, de qualquer forma, a gente tem que entender que as pragas estão aí, estão na lavoura. Então, o que nós fazemos? Nós temos, inclusive, folders, fazemos oficinas com eles e tal, e deixamos sempre um agricultor como referência. Levamos, passamos para eles, são coisas simples de se fazer, né? São coisas naturais que você encontra na propriedade, custa muito baixo
aquilo que você vai comprar. Então, nós produzimos esses bioinsumos para combater pragas, doenças e de forma sustentável. Então, esses são fatores que a gente, inclusive, pode, um dia, fazer uma oficina, levando também vocês, para que vocês possam participar e fortalecer esse tipo de... Temos todo o endereço. A entrevista de hoje fortalecendo a parceria entre dois órgãos, né? Isso. Olha só o grande enriquecedor é o programa de hoje. Trouxemos hoje duas vertentes importantes para o desenvolvimento do Estado. Trazendo fomentos, o desenvolvimento econômico, incentivando o produtor rural, e, ao mesmo tempo, um órgão de defesa sanitária, mantendo o controle, dizendo que a produção ela pode acontecer e quais são as tratativas de prevenção para que não ocorra uma praga, uma doença, como aconteceu no Acre e no Amazonas. Isso, né? Perfeitamente. Isso. Sabemos que a SDR possui uma parceria com a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira, a CEPAC. Quais os objetivos e ações realizadas em conjunto? Primeiro, eles asseguram as demandas de sementes para atender as entidades que são cadastradas na Secretaria. Então, esse é o primeiro ponto, né, que nós temos essa facilidade. Sem as sementes híbridas hoje da CEPLAC, não tem outro caminho senão clones. Então, para o agricultor, para grandes áreas como é o Amapá Cacau, nós temos que contar com material genético de elevada qualidade, que é as sementes híbridas produzidas pela CEPLAC. Então, eles têm lá as áreas de produção desse material específico e que atende então essa demanda do Amapá Cacau. E, por outro lado, aquilo que eu falei anteriormente, eles também atendem às nossas demandas de treinamentos. Inclusive, agora nós estamos já nós estamos fazendo prospecção de campo para a produção de cacau, já que deve começar esse ano. Começou um pouco ano passado, produzindo, vendemos muito pouco, 800 quilos mais ou menos lá para o cacau Caciporé. Passou no teste de qualidade da amêndoa produzida em Porto Grande. E esse ano nós queremos fazer, pela primeira vez no estado, um curso de agroindústria do cacau. Talvez seja aqui em Macapá, junto com a CEPLAC, que a CEPLAC tem também pesquisadores dentro dessa área. Então, nós já contactamos com eles e talvez agora, até no meio do ano, a gente faça o primeiro curso de agroindústria do chocolate e seus derivados aqui em Macapá, talvez seja aqui em Macapá. Perfeito. Só uma curiosidade, nós atualmente temos no Amapá Cacau quantos hectares de cacau? Na primeira fase, digamos assim, na primeira fase, que foi em 2022, que foi plantado em 2023, foi 270 hectares. 270 agricultores, 270 hectares. E o ano passado foi mais 7. Então, 3 vezes 7 é 21. Mais 210 hectares. Então, dá aí 480 hectares de cacau hoje que fazem parte do programa Amapá Cacau. Mas, como nós estamos ainda... Desse ano agora, ele só vê a metade das sementes demandadas, porque aquilo que o preço do cacau explodiu e a demanda, a produção da CEPLAC hoje está em 14 milhões de sementes. O ano passado foi para 18 milhões a demanda de sementes dos 3 estados, Pará, Amazonas e Roraima. Esse ano eu já recebi a informação que passou para 20 milhões. Ou seja, eles têm uns déficits de 6 milhões de sementes. Então, eles têm que fazer um rateio. Então, em função disso, ano passado, veio só a metade de sementes, precisava de 300 mil, só veio 200 mil. Esse ano, aí nós plantamos só metade de 210 hectares, só foi plantado 105. Então, esse ano a gente vai complementar esse restante, entendeu? Porque a demanda está muito forte em cima, todo mundo quer plantar cacau. Já explodiu, então, a demanda e eles não conseguem atender todo mundo. A gente tem que fazer um rateio, então, é por isso que está vindo só metade da nossa necessidade, mas esse ano eu asseguro que a gente vai fechar a meta. Então, eu posso afirmar que dessa primeira etapa, com 270 mais ou menos hectares, já estão em produção ou iniciando a produção esse ano?
Não, nós está porque o cacau ele começa com 2 anos, 3 anos de semente, né? Só que nós estamos em campo fazendo essa prospecção, porque como o cacau nosso não tem irrigação, sim, nós sofremos um baque em 2023 e 2024. E o ano passado foi pior ainda. Todos nós sabemos que não foi só no Amapá, foi no mundo inteiro. Então nós temos um mapa pluviométrico de Porto Grande, que nós tivemos o ano passado, o mês de outubro, foi o mais grave, com 9 milímetros de chuva. E um sol 2 graus acima. Então, e não só o cacau, nós tivemos muita perda, como também teve perda de açaí, teve perda de cupuaçu, morreu muitas árvores de adulta, em função da seca muito grave que aconteceu nessa região de Porto Grande. Mas não foi só Porto Grande, né? Os rios secaram, nós tivemos muitos problemas, os problemas climáticos estão aí. Então nós estamos atrás de solução e hoje, para você evitar risco climático, tem que ter irrigação. Então a Secretaria está preocupada com isso e nós estamos, então, a Secretaria Nova tem esse conhecimento de que nós possamos proporcionar kits de irrigação para essas áreas, para que evite esse problema de perdas muito grandes na fruticultura do estado do Amapá. Perfeito. Ok, agora vamos escutar nossos ouvintes, minhas perguntas disponíveis. Ouvinte pergunta, a Diagro responde. Antes disso, eu quero dar um abraço, está bombando aqui as redes sociais da Rádio Difusora. Mandar um abraço aqui para Simone Tigusa, para Júlia Braga, para Melissa Freitas, Elisete Lacerda, a Bruna, a Lindalva, o Carlos Xavier, e em especial o nosso diretor-presidente, que está acompanhando o nosso programa diretamente de Brasília, com a agenda institucional. E temos algumas perguntas aqui do Facebook. E a monilise é uma ameaça ao nosso cacau? Olha só. Sim, a principal, hoje eu diria que é a principal praga, né, do cacau, tanto do cacau quanto do cupuaçu. Né? Então, por isso é que nós estamos tendo uma oportunidade que nós não tivemos com a vassoura de bruxa da mandioca, né, que é nos prevenir, tomarmos medidas para que ela não chegue aqui. Você ouviu bem o que o nosso colega falou, né? Todo o investimento que o Estado está fazendo, né, nesse arranjo produtivo, a importância que vai ter futuramente, né, na economia do Estado. Então nós temos que reforçar laços, parcerias, para que ela de fato não chegue, ou se chegar, a gente saiba como se proteger. Quais as medidas realizadas pelo produtor de cacau contra a vassoura de bruxa? Olha, já chegou outra praga aí a pergunta. Desculpa. Vou repetir aqui. Quais as medidas realizadas pelo produtor de cacau contra a vassoura de bruxa? Certo. Só reforçando, nós temos... atualmente nós estamos em emergência fitossanitária da vassoura de bruxa da mandioca, e nós também temos uma praga que se chama vassoura de bruxa, que também ataca a cultura do cacau e do cupuaçu, certo? Então, eu até preferiria, já que nosso amigo aproveitar a oportunidade que nosso amigo está aqui e está lidando diretamente com essa questão da extensão e o que é que está sendo orientado para os nossos produtores em relação à vassoura de bruxa do cacau. Tem agora uma pergunta bastante interessante, né? Que até então a vassoura de bruxa era a doença assim, mais conhecida, né, de alguma cultura, que no caso o cacau, né? Então, todo mundo já ouviu falar de vassoura de bruxa. Então, no caso do Amapá, do Amapá cacau, em função do que essas sementes, as matrizes dessas sementes que a CEPLAC produz semente, produz os frutos que vão dar as sementes, elas foram melhoradas em décadas, principalmente nesses 2 fatores: tolerância à vassoura de bruxa, não só a vassoura de bruxa, como também doença de fruto, uma podridão parda, que é um fitófero, é um fungo, que também ele ataca muito os frutos do cacau, e a vassoura de bruxa.
Então, essas duas tolerâncias foram trabalhadas nesses materiais genéticos que produzem as sementes que vêm para o Amapá. Então, o que nós temos observado até então, com essa parte nesse treinamento que nós fizemos, essa parte da monodias também foi tratada em Medicilândia, hoje se rebaixa mais, no máximo 2,5 metros de copa do cacau para facilitar o arejamento. E esse material nós temos observado em Porto Grande, onde já tem cacau produzindo, que nós não temos observado relevância de ataque de vassoura de bruxa, nem na parte vegetativa, como também na produção de frutos, onde a vassoura de bruxa também ataca os frutos. Então, é coisa assim, muito pequena ainda. Nós não temos ainda problemas, porque como o cacau híbrido ele tem uma variabilidade genética muito grande, nenhuma planta é igual a outra, então existe uma barreira natural dentro daquele estande de plantas que impedem que uma uniformidade favoreça o ataque de pragas. Entendeu? Se fosse tudo, digamos, clone, né? Tem uma facilidade mais rápida de acontecer um surto. Nesse caso, a variabilidade genética é muito grande. Então, o que nós temos observado, nós não temos, então, problema nenhum de vassoura de bruxa. Nem na parte atacando os galhos e ramos e também atacando os frutos. E eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer com a vassoura de bruxa da mandioca? Da mandioca, exatamente. A pesquisa caminha para isso, né? Para a gente... A Embrapa, a Embrapa é uma parceira importante que está com essa pesquisa em relação à vassoura de bruxa da mandioca também. Mais uma pergunta aí, Sônia? Essas sementes que estão sendo trazidas para o Estado, está sendo monitorada ou acompanhada pela SFA? Não, essas sementes, elas são acompanhadas na origem. Né? Nós temos lá no Pará, nós temos a Depará, né? que é a Diagro nossa aqui do Estado. Então, como a CEPLAC é um órgão de governo, principalmente do Ministério da Agricultura, então todos esses protocolos de sanidade, eles são observados quando se coleta esse fruto para que venha apostar no Amapá. Entendeu? Tá, agora que a gente está quase no nosso final do nosso programa, mas gostaria de perguntar assim, o que o produtor precisa fazer para participar desse programa? Ele precisa estar vinculado a uma entidade da sociedade civil, ou uma associação, ou uma cooperativa. E essa cooperativa ela tem que estar pelo menos 1 ano regular, tem que estar toda a sua documentação legal, toda em dias. E aí a secretaria ela abre edital e ela divulga nas redes sociais esses editais. Então ela participa, e se ela for selecionada, então aqueles 30 agricultores que fazem parte da seleção, então eles começam a receber então, o incentivo para o plantio do cacau. Não só a parte de mudas, sementes, tal, mas também a assistência técnica para eles trabalharem essa cadeia. Ok, agora em relação a uma questão de segurança de entrada desses produtos no estado. Muitas pessoas fazem frutas, plantas, de viagem, sem saber às vezes as regras, né? E até mesmo de achar que não está trazendo nenhum problema para o estado. Mas o que elas devem fazer para evitar esses problemas? Então, nós temos um hábito, né? Eu me incluo nesse hábito, a gente vai viajar, levar uma mudinha, uma sementinha, a gente tem esse costume, né? Mas a gente tem que começar a conversar sobre isso, sobre o que esse nosso costume pode nos prejudicar. Principalmente eu que produzo cacau ou cupuaçu. Então aquela muda que eu vou para o Amazonas e trago, ela pode vir só a muda, mas ela também pode trazer a doença junto. Então nós temos que evitar transportar desses estados que já tem a presença da praga para o nosso Amapá. Certo? Eu sei que é difícil, mas esse é um hábito que a gente tem que tomar muito cuidado. Ok, já estamos no final do nosso programa. Gostaria de deixar vocês dois à vontade para falar alguma coisa, deixar algum recado, ressaltar aos ouvintes, aos produtores que estão nesse momento escutando a gente,
Fique à vontade. Primeiro da SDR, com a questão do Amapá Cacau, fique à vontade. Primeiramente, eu agradeço em nome da nossa secretária, Beatriz, por estar aqui, e também ao governo do Estado, que se formos olhar o fomento do cacau no Pará, em Roraima, no Amazonas, ninguém tem um programa economicamente tão elevado quanto o do Amapá. No Pará, eles só dão semente e o saquinho. Ninguém fomenta, ninguém dá recurso para se fomentar a cultura. No Roraima, no Amazonas, é a mesma coisa. Então, o Pará, o governo do Estado, ele tem feito, eu diria assim, até esse sacrifício, porque nós não temos, a SDR não tem o orçamento para esse fim, então ele precisa de orçamento de transferência do Estado, e o governo, não só o governo passado, como o atual, ele deu continuidade. Então nós temos, isso se configura uma nossa responsabilidade como técnico de dar uma resposta para os recursos que estão sendo aplicados no setor, nessa parte do fomento do cacau e agora também juntamente com o açaí. Então, é agradecer o governo do Estado que tem olhado o fim alvo que é o agricultor familiar. E o órgão de defesa, né, da Defesa Sanitária do Estado, Então, deixar esse recado para a gente? Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, do convite, né? Eu sei que meus colegas lá do Núcleo de Defesa Vegetal adorariam estar no meu lugar, né? Com certeza eu estou tendo essa oportunidade, mas eu quero adiantar para os colegas que todos eles terão também essa oportunidade de participar. Exatamente. Né? É muito bom estar aqui e poder falar sobre um tema tão relevante, né, para a nossa agricultura do Estado, e espero que a gente possa aproveitar esse espaço, que é um espaço tão rico e que alcança tantas pessoas, e que a gente possa conversar sobre as nossas realidades, né? E a importância que a defesa agropecuária, que eu tenho certeza, tenho convicção disso, né, que é a forma mais econômica de se fazer algo é se prevenindo, ao invés de se combater. Então, no caso específico, novamente, da monilíase, nós temos essa oportunidade, né, de trabalharmos algo antes que aconteça. Então, nós precisamos fortalecer a nossa defesa agropecuária no Estado, para que a gente possa dar uma resposta rápida e eficiente, eficaz para a nossa sociedade. É para isso que a nossa Diagro existe, para prestar um bom serviço para a sociedade, né? Prestar um resultado para a nossa sociedade. E, fora isso, agradecer aos nossos gestores, o nosso diretor-presidente Álvaro, a nossa chefe de gabinete Lindalva, todos os colegas do Núcleo de Defesa que vestem a camisa da Diagro e que nós temos a oportunidade de fazer algo que possa mudar essa realidade. Muito obrigado. Obrigada. E vamos encerrar o nosso programa, né, Suane? Agradecer a todos os ouvintes. Foi um programa que é de grande importância a defesa vegetal, a produção do cacau e do cupuaçu no estado do Amapá. E aí a gente fica para a próxima semana um tema sobre a inspeção vegetal. Gostaria de agradecer a todos os ouvintes e internautas que acompanharam o nosso programa e até a próxima terça-feira. Obrigada. Tchau, pessoal. A gente vai cantar do amanhecer ao pôr do sol a voltar. Acabamos de apresentar